Pessoal, vamos estudar aqui agora a filosofia da mente. Isso aqui é uma aula introdutória, esse é um tema que para mim é muito caro. Eu fico às vezes até triste, tá? Abrindo aqui meu coração para vocês, nessa sessão aqui de psicoterapia que a gente vai iniciar. Eu fico realmente, podemos dizer, desolado quando eu vejo que as pessoas não dão a devida importância à filosofia da mente. Eu fico desolado porque eu não consigo imaginar uma psiquiatria, uma medicina sem filosofia. E eu tenho ali provas históricas, né, concretas do que eu estou falando. Por exemplo, Hipócrates, ele era muito mais parecido com o que você chamou de filósofo do que com o que você chama de médico. Se você pegasse um filósofo hoje e um médico e perguntasse para Hipócrates que tipo de pensamento que ele achava mais assertivo, ele ia escolher as ferramentas filosóficas, porque Hipócrates, tratados hipocráticos, eles eram filosofia pura, tá? Filosofia pura. É incrível o tanto de coisa que veio dessa filosofia que esses caras desenvolveram. Essas escolas filosóficas desenvolveram. E não é à toa que Hipócrates ele nasce na Grécia, né? Então, naquele ambiente efervescente culturalmente, tá? Que apenas homens livres, se é que existe liberdade, como eram os gregos, poderiam desenvolver. Então, pessoal, a questão aqui é que muito das coisas que vocês chamam de certeza, que vocês chamam de ciência, nada mais é do que ídolos. Vocês idolatram a ciência. Vocês idolatram uma forma de ver o mundo. Porque é muito mais angustiante vocês entenderem, falando filosoficamente aqui, a inocência do devir, é muito mais difícil entender a inocência do devir do que sentir culpa. A pessoa prefere sentir culpa do que achar que não é livre. Se questiona. O que dói mais em você? Eu falar, olha, meu aluno querido, é, você não tem culpa de nada que você se arrepende, porque você não teve culpa de nada. Como eu não tive culpa, foi eu que fiz. Você não fez nada, tu não tem livre-arbítrio, foi determinado. Pô, é muito mais fácil você falar, não, Rafael, eu tenho culpa, se eu prefiro ficar com a minha culpa do que aceitar que eu não tenho um controle das minhas ações. Naquele filme Matrix, né, o próprio Neo, ele fala, assim, eu acredito no livre-arbítrio porque eu não consigo pensar, eu não consigo aceitar que eu não tenho controle das coisas. Aquele filme é brilhante, né? Aquele filme tem várias sacadas e essa é uma delas. Então, o que fundamentava o Neo, na verdade, era o querer, né? Ser livre e ser autônomo. Bom, então a gente vai discutir aqui vários temas bem interessantes, inclusive a discussão de livre-arbítrio vai ser fundamental. Eu estou falando nisso, por exemplo, a gente tem a psiquiatria forense. Mas isso aqui é para o aluno que acha que isso aqui não serve para nada. Você tem a psiquiatria forense ela aplica leis, né? Ela, não que ela aplique lei, mas ela ajuda na aplicação de leis. E uma das coisas importantes ali no laudo pericial é a intenção do sujeito em praticar determinada ação. A gente questiona muito, por exemplo, será que a pessoa com transtorno bipolar queria ter feito tal coisa, que o psicótico tinha culpa e não sei o quê? A questão não é se o psicótico tem culpa ou não, a questão é alguém tem culpa? Porque você vive um sistema jurídico que ele se baseia na intenção da pessoa em cometer tal ato. Será que existe intenção? O que acontece na natureza que tem intenção? A pedra caiu da montanha.
A pedra se jogou da montanha ou a pedra foi determinada a cair da montanha? O homem caiu da montanha. Quer dizer, como ele estava correndo e caiu da montanha, tropeçou e caiu? Então a linguagem é um vício, porque a pedra não caiu da montanha. A pedra, ela foi jogada da montanha por alguma coisa, pelas forças da natureza que empurraram a pedra. Então, a pedra não caiu da montanha. O homem estava correndo, tropeçou e caiu da montanha. É igual a pedra. Rafael, mas o homem, o ser humano, ele é diferente, ele é um ser vivo, o aluno me fala. Mas a questão não é se ele está vivo ou se ele está morto. A questão é, se eu pego o ser humano e eu decomponho ele, o que, que eu encontro? Átomo. Se eu pego a pedra e decomponho a pedra, o que, que eu encontro? Átomo. Ou seja, a matéria que compõe o ser humano é a mesma matéria que compõe os elementos da realidade, não tem diferença. Então, por que, que o ser humano não respeita as regras da física, por exemplo? Para pensar. A única explicação sua é que o ser humano tem alma. Tá? Essa é a única explicação que você vai ter. Ah, Rafael, mas eu acho sei lá, o Alan fala assim, mas eu não acredito em Deus, não acredito em alma, nada disso, Rafael. O ser humano ele age porque ele tem a razão. Ué, o que é razão, gente? Razão é o nome moderno para alma. Consciência é o nome moderno para alma. Se a gente vai tentar aplicar a ciência de uma forma pura, sem metafísica, não existe intencionalidade. Do ponto de vista de intenção. Intencionalidade é um termo ambíguo, né? Tem intencionalidade do ponto de vista da mente existir como algo que analisa, que se liga, né? Que isso é a intencionalidade da mente. Ela intui interpretar algo o tempo todo. E tem a intencionalidade como intenção de eu ir lá e praticar o algo. Não existe cientificamente culpa. E não existe intuito cientificamente. Tá bom? Outra questão aqui fundamental. O que separa o que eu penso do que acontece? O que separa a minha mente da realidade? Outra questão, a própria noção de causalidade. A gente vai estudar posteriormente. Causalidade é outro problema. O que causa o quê? Como a minha mente pega aqueles fenômenos e organiza? A gente se confunde o tempo todo. Nós não temos ali uma capacidade de enxergarmos a realidade como ela é de fato. A gente capta o mundo com, com sentidos que são, de certa forma, muito rudimentares. Praticamente qualquer sentido nosso tem algum animal que faz melhor, né? Bom, então, o que, que determina nossas ações? Ora, as condições prévias. Tá? As condições prévias. Eu falei para vocês, a indústria ela tem campanha de marketing muito agressiva porque elas tentam determinar suas ações. Se elas achassem que você é uma criatura autônoma, livre, com livre-arbítrio, não ficam despejando milhões, bilhões de dólares ali para te induzir a um comportamento. O que os psicanalistas chamam de determinismo científico, por exemplo? Ou seja, nós somos donos das nossas ações. Schopenhauer, ele questiona o Arthur Schopenhauer. Você não é livre para desejar. O que você deseja
veio de algum outro lugar e você não escolheu desejar. Então, nós não temos ali uma ideia clara do que determina de fato as nossas ações, assim como nós não sabemos também quem somos nós. Você é o quê? Ah, eu sou o Rafael. Olha, Rafael é um nome que eu aprendi, que eu decorei, que me deram. Não existe um Rafael, existe talvez um conjunto de memórias. E se por acaso eu cometesse um crime e eu esquecesse que eu cometi um crime, seria ético me prender e me punir? Se eu perdesse todas as minhas memórias, eu continuaria sendo o Rafael, se são as minhas memórias que me definem? Outra pergunta, eu não vou nem entrar aqui no mérito do que é uma memória, né? Porque isso aí ninguém tem uma resposta ali razoável, né? Para onde que está a memória? Ah, a memória está no neurônio. Tá bom. Mas como você está no neurônio? Se eu separar os neurônios, que ponto que eu perco a memória? Se eu tiro um neurônio, eu perco o que exatamente muda na memória? Eu perco a cor se eu tirar um neurônio? Ninguém sabe, né? Roteiro da nossa aula: introdução, conceitos, implicações e a conclusão. Bom, então a filosofia da mente, ela vai investigar sistematicamente a natureza, as propriedades da matéria e a relação dos fenômenos mentais através de uma análise conceitual rigorosa, que é o que não se faz. Existe uma idolatria da ciência, e nessa idolatria científica não existe um questionamento dos pressupostos. Pressupõe-se, por exemplo, como eu falei, que o sujeito tem intenção de cometer o crime. Que ele acordou e falou, eu vou fazer tal coisa. Mas, Rafael, mas ele está dizendo que fez, ele acha que ele fez por aquilo. Mas não foi por aquilo. O que ele fez? Não sabemos. Ele foi levado para aquilo. Às vezes ele está repetindo. Aqui na clínica a gente vê o tempo todo. O mau pai teve um mau pai. Como é raro uma pessoa que teve um mau pai ser um bom pai, né? A coisa mais rara do mundo. Geralmente, né, a gente está ali reproduzindo os padrões. É muito difícil a gente se libertar disso. Surgiu como disciplina autônoma ali por volta do século XX, mas as raízes elas são muito antigas, que vêm das reflexões sobre alma, sobre pensamento, a divisão entre filosofia da mente e teologia, ela é meio difícil de você, viu, pessoal? Se a gente tira muitos conceitos teológicos, não sobra nem muito da filosofia da mente, tá? É o que eu falei. A palavra mente nada mais é do que a forma de uma pessoa nascida no século XXI chamar alma. Qual a diferença, então, da filosofia da mente, da neurociência, da psicologia? Aqui eu estou focando nos conceitos fundamentais sobre o que é a mente e não como ela funciona empiricamente, não como os pensamentos se relacionam, mas sim sobre quais são as condições que geram o pensamento. Nada no mundo é gerado de uma forma pura, né? A gente parar para pensar, já não tem pureza no universo. O que se combina para gerar um pensamento? Como é que é a decomposição de um pensamento, por exemplo? Bom, então a ciência investiga os mecanismos, a filosofia questiona pressupostos. É por isso que a filosofia virou uma coisa que traz uma angústia. Pessoal, filosofia, vou falar uma coisa para vocês. Ó, é até perigoso vocês estarem vendo essa aula aqui. Que todo mundo que se propôs a ser um bom filósofo se deu mal. Se deu mal. Então, Sócrates, por exemplo, quer dizer, foi obrigado a se matar. Podemos dizer, talvez, né, assim, que Jesus inspirava alguma filosofia revolucionária, né? Não sei se dá para dizer que era, mas o cristianismo tem ali aspectos filosóficos, tem uma filosofia cristã, deu no que deu. Nietzsche foi para o manicômio,
A maioria só ficou pobre, miserável, passava necessidade, tipo, o próprio Marx mesmo é sustentado lá pelo Engels, né? Então, você vê, vida de filósofo ali não é fácil, porque a questão aqui não é estar certo ou estar errado. A questão aqui é que a filosofia ela tem por natureza levar uma série de questionamentos que quase sempre geram um desconforto muito grande. Então, essa turma aí dos filósofos de 1 milhão de seguidores e tal, eu falo para vocês, isso aí não é filosofia, não. Que filosofia é uma coisa ali complicada, tá bom? A maioria dos filósofos aí não teve expectativa de vida do filósofo aí é menor que do usuário de crack. Pesquisa na internet aí que vocês vão ver. Tem mais filósofo morador de rua do que usuário de droga, viu, turma? Então, cuidado com essa aula aqui. Então, os filósofos acabam que a filosofia ela vai questionando aqueles conceitos basilares da investigação. E quase sempre, quando a crítica vai longe demais, alguém fala assim: "Não, para de falar isso, para de questionar que está atrapalhando. Fulano é doido." Bom, então, desde os pré-socráticos, uma coisa muito antiga, desde os filósofos da natureza, eles se perguntavam sobre uma mente-corpo. Então, qual é a diferença do que eu penso, tá? Do que eu sinto, as minhas sensações, e para o que eu sou como mente corpóreo? Porque, veja bem, eu não consigo enxergar uma conexão do pensamento, como eu enxergo, por exemplo, um coração bater. O que que o Alquimeão de Crotona, que foi o primeiro homem que a gente tem conhecimento, que pressupôs que o cérebro era a sede do pensamento, que até então fazia sentido seu coração, tá? Estou morrendo de amor por você. Fulano despedaçou o meu coração, né? Então a gente liga muito as emoções e o pensamento ao coração. Quando eu penso rápido, o coração bate rápido. Quando meus pensamentos estão tranquilos, meu coração está calmo, está tranquilo. Então a gente tem a impressão constante de que existe uma relação entre o coração e o pensamento. Então o Alquimeão ele quebra isso, ele propõe que o cérebro é a sede. Eu não tenho certeza, mas eu acho que inclusive a forma que ele escreveu, inclusive, não foi nem pensamento, foi tipo, eu não tenho certeza agora, mas algo mais parecido com o cérebro é a sede da alma, uma coisa mais nesse sentido. Tá? Depois a gente vê isso, mas é uma coisa assim. O que ele falou aqui? Sobre as coisas invisíveis e as coisas mortais, só os deuses têm o conhecimento certo, mas os homens podem formar conjecturas. Então, qual é a síntese do pensamento do Alquimeão? Existe este mundo que a gente está vendo, existe o mundo invisível, escapa dos sentidos, o mundo transcendental, que talvez aqui ele se refira à metafísica. Eu não entendo nem as coisas mortais, nem as coisas dos deuses. Eu só faço conjecturas. Então, a verdade é que a ciência são simplesmente conjecturas de pressupostos. Então, vou me estabelecer aqui, dentro da filosofia da mente, diálogo interdisciplinar, essencial com a neurociência, com a psiquiatria, com a psicologia cognitiva, com inteligência artificial, linguística contemporânea. Tá, pessoal? Perceba que sem a filosofia da mente você não vai conseguir fazer essas ligações. Você vai ter que ver tudo separadamente. É essa interdisciplinaridade, eu estou ficando cansado, tá tarde pra caramba aqui já. É isso que vai permitir descobertas empíricas ali, que vão iluminando essas questões filosóficas. Então, é o que eu falo, para entender bem psiquiatria, você tem que entender uma série de coisas. Tá? É muito difícil a pessoa ser um bom psiquiatra sabendo só psiquiatria. Muito difícil. A psicopatologia e a psiquiatria, elas se beneficiam muito dessa interdisciplinaridade. Essas reflexões filosóficas, elas ajudam no enfrentamento de questões muito difíceis. Por exemplo, o que é normalidade? O que é uma patologia?
Esse é um conceito que também não é científico, né? Eu não consigo, por exemplo, como a gente faz com a glicemia, não, já mudou 100 vezes também. Desde que eu me formei já mudou umas 10 vezes, enfim. Eu não consigo dizer, não, desse número para cá é doença, desse número para cá tá sadio. Bom, então, filosofia da mente, a gente vai discutir aqui a sistemática sobre a natureza, a estrutura do fenômeno mental e vamos buscar ali um esclarecimento conceitual sobre o que é a mente, tá? Sem a gente ficar aqui agora naquelas descobertas empíricas que a gente discutia ali, muitos de vocês nas nossas aulas de psicofarmacologia e de neurofisiologia que tivemos anteriormente. Bom, o método filosófico ele vai envolver análise conceitual e experimento mental, porque muitas das coisas que a gente vai falar aqui foge dos sentidos, tem que ser meio que usando a imaginação. Fora a avaliação crítica de argumentos lógicos. Você vai ver que não existe tanta lógica assim nas coisas como vocês pensam. A gente tem um exemplo aqui, que é a psicopatologia descritiva do Jaspers. Eu trago o Jaspers aqui porque o Jaspers, vocês sabem, ele é médico psiquiatra, mas o Jaspers, na verdade, ele era um filósofo. Tá? A psicopatologia do Jaspers ele é muito mais parecida com filosofia, na verdade, ela é filosofia. Ela é fenomenologia pura, aquele negócio, do que com psiquiatria. Tá? O Jaspers não fez um ensaio clínico randomizado, né, para escrever aquele livro Psicopatologia Geral. Bom, e aí a gente vai se preocupar com questões ontológicas sobre o estatuto metafísico dos estados mentais. Então a gente quer dizer se o que é e aonde está um estado mental. Qual é o significado por trás de um estado mental? Pensamentos são entidades reais? O que é real? A gente já associa muito real com matéria, né? A gente fala, a realidade é palpável. Qual pensamento é palpável? Dá para dizer que um pensamento é real? E se não for real, o que é um pensamento? Sensações existem como objetos físicos. O objeto consegue imprimir na minha percepção alguma coisa sem estar lá. Olha como isso é doido. Também questões epistemológicas sobre como conhecemos as nossas próprias mentes e as mentes alheias. É possível que eu conheça a mente de uma outra pessoa? Não é à toa que a psicanálise fala em transferência, né? A psicanálise fala o que para você? Ó, sem a transferência, que é uma ferramenta, eu não tenho uma base epistemológica. A transferência na psicanálise ela atua como se fosse um sentido de percepção. Tá? Fala até assim, interpretar a transferência, né? E aí a gente vai ter um acesso privilegiado à experiência subjetiva e à assimetria entre primeira e terceira pessoa. Então, assim, pessoal, tudo aqui tem uma série de vértices para a gente observar. Uma coisa é sentir o que eu estou tendo contato naquele momento, mas às vezes alguém me contar algo gera mais sensação em mim do que sentir aquilo naquele momento. O exemplo são as histórias, né? Então, da forma que a pessoa conta ali, você às vezes você consegue experimentar um fenômeno mental, mesmo sem estar ali diante a determinada ameaça. Bom, hoje a filosofia da mente ela é muito associada ao naturalismo, ao fisicalismo, porque os fenômenos eles são considerados parte da ordem natural do mundo hoje em dia. Só que os próprios naturalistas eles reconhecem ali que existem questões conceituais que fogem ali da visão científica, tá? Então a filosofia da mente é algo antigo e que ainda vai perdurar por muito e muito tempo, ainda mais agora nessas discussões sobre IA. Bom, é,
que nós vamos fazer aqui, pessoal, é adotar um sistema que vai se distinguir ali pelo uso ali sistemático de experimento mental. Então, você nunca vai chegar num cientista, por exemplo, olha, pessoal, vamos sentar, que eu fazer esse ensaio clínico, vamos sentar e vamos mentalizar uma hipótese aqui e discutir essa hipótese. Nenhum cientista quer ouvir isso, ele tem terror à palavra mentalizar, ele quer ali experimentar. E o que não dá para ser medido, eles estão fora. E a gente tem aqui dois exemplos famosos de experimentos mentais, que é o cérebro de Boltzmann e o cérebro em Cuba, tá? Que são experimentos mentais que não poderia ser feito ali com... Nunca vai poder ser feito esse tipo de coisa com a nossa ciência. Então tem que... com a minha mente vou a mil lugares, né? É igual a música lá do Dragon Ball, tá bom? Então, com a minha mente vou a mil lugares. Exatamente, essa é a questão que a mente pode levar ali para muitos lugares para a gente conseguir pensar. A gente não pode ter medo do pensamento. Vamos falar então brevemente sobre esses exemplos. Bom, aqui eu repeti sem querer. Vamos começar pelo Boltzmann, né? Boltzmann é um homem absolutamente brilhante, ele é físico. Eu trouxe físico porque o físico é um cara com credibilidade, né? Físico, o psiquiatra é aquele, pelo menos eu, né? O psiquiatra é aquele que está chinelão, né? Começa a falar ciência, mas rapidinho tá falando um monte de maluquice, né? Vocês veem eu mesmo aqui, eu não consigo ficar aqui um slide sem falar uma coisa maluca, sem noção. Aí eu trago um físico aqui para vocês verem aqui que o problema não é o psiquiatra, né? O problema é a gente, o que gera estranheza nas pessoas é quando a gente quer ir além, a gente quer desafiar os pressupostos. Eu reafirmo o que eu falei. A vida útil de um filósofo, de um filósofo psiquiatra, é menor do que o usuário de crack, tá? Bom, então o Boltzmann ele é físico, eu trago um físico aqui para mostrar para vocês que isso aqui não é uma coisa exclusiva aqui de médico psiquiatra. E o Boltzmann, né, ele é um cara importante, por quê? Porque construiu a teoria matemática por trás da segunda lei da termodinâmica, que é uma coisa bacana, porque nós somos médicos, né, a maioria de nós aqui na Psiques, e, assim, todo mundo que é médico fez aquele vestibular lá, pelo menos na minha época era difícil. Essas coisas aí eu sabia bem, sabe, na minha época. Mas eu reconheço que eu não conheci o Boltzmann. Eu posso até ter ouvido falar, mas a segunda lei da termodinâmica eu conhecia. Bom, então esse cara aqui, que é muito importante para a compreensão matemática da termodinâmica, ele construiu a teoria do cérebro de Boltzmann. E o que essa teoria fala? Olha que coisa, que sacada brilhante é desse cara, ver o que ele fala tem muito sentido. Bom, então ele propõe que flutuações quânticas aleatórias elas poderiam gerar espontaneamente um cérebro isolado com memórias falsas completas. Rafael, essa é a coisa mais doida que eu ouvi hoje. Pessoal, aqui a coisa na nossa pós-graduação, aqui a coisa vai ficar cada vez aqui pior, né? Então agora eu comecei falando que você não era dono das suas atitudes e agora eu estou falando que talvez nem exista você só exista nesse segundo e que no próximo segundo nem você nem eu exista mais. Eu estou dizendo para você que eu só existo na tua cabeça, tá? Olha que coisa doida. Lembra quando eu falei para vocês que se eu decompor o cérebro humano eu vou encontrar átomos? Porque tudo na realidade, né? Demócrito, Léucipo, filósofos pré-socráticos, né? Inclusive, Léucipo tem várias. Sobreviveram tratados bem interessantes, tá? Da obra do Demócrito e de Léucipo. Não, foi mesmo assim, claro. Então, eles já tinham proposto anteriormente que existia uma menor partícula da realidade. A gente já sabe que não é, porque a gente já conseguiu encontrar partículas muito menores, como os quarks, por exemplo. E essas partículas menores, elas fundamentam a realidade. O que nós somos, na verdade,
é nada mais, nada menos do que uma certa composição. Com esse raciocínio, se fosse possível eu imitar você que está me ouvindo com essas moléculas, com essas partículas, eu conseguiria te reproduzir, inclusive, as suas memórias, tu entende? Se eu conseguisse colocar cada peça no seu lugar, porque o que que é uma memória? Se a gente está dizendo aqui que a memória não está no além, né? Se a gente está separando filosofia da mente e teologia, se é que é possível, não tenho certeza se existe uma filosofia da mente sem teologia, mas vamos partir desse pressuposto, então as coisas estão na matéria. Se eu reproduzir a matéria, eu reproduzo a experiência que você está vendo, eu reproduzo a sua memória, ela está salva em algum lugar como matéria, assim como um computador, né? Um computador também é matéria, né? Você não pense que um computador salva um arquivo na alma, por exemplo. Então, provavelmente essa informação ela fica guardada em algum lugar e é possível, da mesma forma que eu copio um arquivo no computador, é possível copiar uma memória. Então, esse cérebro, ele simplesmente ele surgiu isolado no universo por aleatoriedade. Se você entende o tempo como algo infinito, né? Então o tempo ele é infinito, pelo menos do Big Bang para frente, né? Porque do Big Bang para trás, eu não sei se existia um tempo, se existia causalidade, eu não sei dizer se existia. Eu não sei se alguém sabe dizer isso. Mas depois do Big Bang, a priori o tempo era infinito, tá? Pessoal, o infinito é muita coisa. Então, será que não é possível essas partículas meio que no infinito elas simplesmente pegarem uma hora e se aglomerarem? É o paradoxo do chimpanzé, por exemplo. Se eu pegar um chimpanzé, colocar numa máquina de escrever, olha que coisa antiga, né? E o macaco ficar lá batendo a mão na tecla, uma hora vai sair ali um livro como Os Demônios de Dostoiévski, pela aleatoriedade, ele fica o resto da vida batendo, o resto da existência do universo batendo a mão na tecla. Uma hora vai sair, porque o que que é um livro? O livro é uma junção de letras probabilísticas, né? Você consegue, com probabilidade, imitar aquelas letras. O macaco fica batendo ali, uma hora ele escreve D, depois L, depois aí começa de novo, fica assim eternamente, uma hora sai. Então é a mesma coisa que ele está propondo aqui, o Boltzmann, né? Ele fala o quê? Que se fosse possível, assim, ele fala que é possível, porque se é infinito é possível, se existe matéria, é possível. Então, simplesmente você não existiria. Você teria a impressão que você existe por esse aglomerado, esse cérebro gigante, que ia perceber, que ia achar que percebe a realidade. Agora, o pior na teoria de Boltzmann, o mais assustador, é o seguinte: o que é mais provável? Que você seja um cérebro de Boltzmann, ou seja, que só você exista, ou que tudo que existe no universo exista ao mesmo tempo. Ou seja, o que é mais fácil? Só o seu cérebro ser algo ordenado ou todo o universo infinito ser algo ordenado? Não é possível que você me diga que é mais provável que existam meu cérebro, bilhões de cérebros no mundo do que só um cérebro. Ou seja, é mais provável que só você exista e que eu não exista. Então, isso gera um paradoxo epistêmico que vai minar a confiabilidade que você tem, que o conhecimento é baseado em observações e memórias. E a questão não é a memória, então é a organização molecular que possibilita a experiência de uma memória. E aí não tem nada a ver com o slide, mas eu trouxe. Compara o neurônio fazendo a sinapse com o universo. Não é possível que, assim, isso aqui é estranho a realidade. A gente olha isso aqui e fala, cara, como é que é possível eu olhar para isso aqui, eu enxergar esses padrões dessa forma? O que fundamenta essa realidade, né? É realmente complexo mesmo. É que as coisas que são difíceis, hein? Esse outro cara também é brilhante, vai até estudar ele posteriormente de novo, pessoal.
que é o Hilary Putnam. Hilary Putnam, né? Sei lá, Putnam. Enfim, 1926 a 2016, aí até que foi contemporâneo nosso. Filósofo americano, contribuiu significativamente aí para a filosofia da mente. Ele tem um livro de 1981 que ele propõe, ele formula o cérebro em Cuba, no livro Razão, Verdade e História. Eu nem sei se esse livro é traduzido em português. Mas o que ele propõe? Ele propõe que você poderia ser apenas um cérebro desencorpado em uma cuba, conectado a um computador que simula todas as suas experiências sensoriais perfeitamente. Ou seja, o que é importante? Eu ter contato com as coisas que provocam a informação ou a informação direta no meu cérebro? Pessoal, vocês acham que a barata e você percebem o mundo do mesmo jeito? A barata não é um ser humano pequeno olhando para o quarto. A barata percebe o quarto de um jeito completamente diferente. Provavelmente a barata olha para a baratinha, ou o baratão olha para a baratinha e ela acha ela bonita, né? Uma coisa que para a gente é uma coisa de outro planeta, literalmente. Pensar que uma barata é algo bonito. Bom, assim como os ratos e as ratas, os gatos e as gatas, né? Do animal gato. Então, assim, provavelmente os animais têm a realidade muito diferente que a gente percebe. Inclusive os tons, as cores, o tempo, percepção temporal. Eu vou ali, às vezes eu vou ali levar meu filho no colégio, leva 15 minutos. E tem o Sansão, que é o cachorro que sempre está aqui comigo. Às vezes eu acabei de voltar, o Sansão tá efusivo me olhando, tá feliz, tá pulando. Às vezes ele faz até xixi quando me vê de longe, ele vem lá mijando, tadinho, de tanta alegria que ele fica. Mas eu saí tem 15 minutos, mas é porque a percepção de tempo do Sansão é completamente diferente da minha, entendeu? Da nossa. Bom, então a relação da filosofia da mente com a ciência cognitiva é complementariedade. A filosofia ela vai esclarecer conceitos empregados nessas investigações empíricas. Sem clareza sobre representação mental ou processamento, a pesquisa vai se basear apenas em confusão conceitual. Muitas vezes a própria imprecisão linguística vai minar a pesquisa científica. O conceito filosófico ele é muito importante no desenho do estudo dos conceitos que vão ser utilizados. E uma preocupação central é sempre a gente conseguir tentar identificar o que conta como um fenômeno mental versus um fenômeno ali que não é mental. Esse aqui é outro cara muito interessante, que é o Brentano. O Brentano ele propõe a intencionalidade, que é a direcionalidade da mente para um objeto, que é a busca que a mente tem por um sentido. É uma coisa até meio linguística, né? A gente tem na linguagem tem sujeito, verbo e objeto. Então, a gente tem muita dificuldade de ver o mundo, todas as línguas repetem, porque a gente tem dificuldade de ver o mundo sem um sujeito que participa, que vê. O Franz Brentano, ele morre em 1917, é um filósofo e psicólogo alemão que influenciou profundamente a fenomenologia e a filosofia da mente. Ele teve um contato com Russell e com Freud. Ele é responsável ali pela reintrodução do conceito de intencionalidade na filosofia moderna, definindo como uma característica distintiva ali dos fenômenos mentais. Então, o que acontece aqui, pessoal, é que ele vai propor que todo estado mental é necessariamente sobre algo ou dirigido a um objeto. Isso é o que o Kant vai retomar posteriormente ali no Crítica à Razão Pura. Ele vai investigar, então, a relação entre diferentes tipos de estado mental, crença, desejo, percepção, emoção, sensação. Né? O que diferencia uma percepção de uma sensação? A gente vai discutir isso em psicopatologia com o professor Demétrio, mas
Isso é um conceito filosófico, porque o que que é uma emoção e uma sensação? É um conceito filosófico, tá? Bom, então vai ter um pluralismo metodológico muito grande, vamos ter que integrar análise lógica, fenomenologia, investigação empírica, reflexão metafísica também. Bom, e aí vamos retornar aqui para a ideia de livre-arbítrio, que é uma ideia muito complexa, eu já falei para vocês. O problema do livre-arbítrio que a gente vai discutindo aqui ao longo das nossas aulas, ele vai questionar o quê? Se agentes possuem controle genuíno ou ações são determinadas por causas anteriores, é o que eu falei. Tudo que a gente conhece, a ação é determinada por causa anterior. Então, para o ser humano ser diferente, inclusive, engraçado que até os animais, né? Você não acha que um camarão lá tem vontade própria, né? O cachorro, o camarão, sei lá, que bicho, a ameba, a pedra, porque não é bicho, mas enfim, esse é o exemplo. Então, a gente sabe, por exemplo, que o animal ele age ali pelo instinto. Inclusive, a psicanálise, né, para tentar diferenciar um de outro, a psicanálise fala que o ser humano tem pulsão, porque é moldado pelo ego, e o bicho tem instinto, né? Então, assim, você vê que realmente eu acho que é outra coisa ali furada, tá? Porque realmente, assim, não me parece ser tão diferente assim o ser humano é, dos outros animais. Até porque, né, provavelmente a gente veio dos animais, tá? Se você não acha que a gente veio de outro lugar, de outro planeta, por exemplo, a gente veio desses animais que estão aí na Terra que parece que não tem livre-arbítrio. Ninguém questiona, por exemplo, eu falei, se um cachorro ataca uma criança, a gente não fica ali pensando, por que que o cachorro fez? A gente já faz a assimilação, né? Tipo, coloquei a mão na boca da onça, a onça me mordeu. Por que que a cobra ataca o rato, por exemplo, né? Que ela age por instinto. Bom, se os estados mentais são estados cerebrais governados por leis físicas determinísticas, como pode haver liberdade? E por que que então, Rafael, então assim, a questão aqui, Rafael, eu tenho uma dúvida. Tudo bem, eu entendi, talvez eu não seja livre, mas por que que eu acho que eu sou livre? Aí também, aí você me aperta, né? Porque eu também não sei. Né? Será que de alguma forma a evolução fez com que a gente se sentisse livre por alguma razão? Talvez você se sentindo livre, você fica mais determinado a fazer as coisas? Olha, pessoal, assim, eu não quero implantar aqui o terror em ninguém, até porque eu não quero ser um agente de desestabilização da sociedade, que a sociedade já se desestabiliza sozinha, mesmo sem eu fazer nada, não tem que fazer muito. Agora, eu lamento muito, assim, falar para você que muita coisa o Estado nele faz você acreditar que você faz por vontade própria, mas você não faz por vontade própria, não, você é obrigado. Bom, então assim, a verdade é que o Estado ele acha que você achando que faz as coisas porque você quer e não porque ele quer que você faça, ele acha que você dá menos trabalho. Antigamente, por exemplo, as pessoas, muitas eram escravizadas e meio que tinha que ter todo um mecanismo ali de coerção para a pessoa fazer o que o Estado queria, tá? Hoje não existe mais a escravidão, mas as pessoas elas agem como escravos achando que são livres. Ou talvez essa seja a verdadeira grande escravidão, tá? As pessoas quando acreditam que estão fazendo aquilo porque elas querem, elas fazem com menos resistência do que quando elas são obrigadas, tá bom? Isso aqui é muito fácil você imaginar. Você não paga imposto porque o Estado está mandando, senão vai te mandar na cadeia. Você paga imposto porque você vai ter educação, você vai ter segurança, inclusive você tem muita, né? Se parar para pensar. Você obedece aquele presidente ali que está lá porque você votou, você escolheu, você não foi lá votar? Mas o meu perdão, mas você votou. Vocês aí, população brasileira, que é outra coisa que não existe, não existe população, né? O que que é por exemplo, o que que é o conjunto de brasileiros? Bem, cientificamente não é nada, né? Não existem brasileiros. Não existe, por exemplo, humanidade. Essas coisas não existem, são palavras, né? Existem indivíduos. Indivíduos com, talvez, não vontade própria, mas com vontades.
Então, o fato é que quando você acha que você participa, eu não estou dizendo que não existe democracia, eu não estou dizendo que você. Porque assim, você vai lá numa caixa, você aperta os números lá, você acha, assim, você é doutrinado a acreditar que você aperta o botão lá e aquilo escolhe o presidente que vai te governar. É assim, eu acho que na Idade Média as pessoas acreditavam que elas faziam uma oração, né, e que controlavam o universo ali com a determinada oração, que Poseidon não ia fazer uma determinada coisa se uma cidade fizesse um templo assim. E isso me parece ser tão coerente quanto ir lá na ONU e escolher um número lá, mas enfim. Então, o fato é que a pessoa ela vai lá, ela aperta o botão, ela acha que ela escolhe, ela fica mais controlada, ela fica menos arredia do que simplesmente chegar e falar: olha, eu sou o rei e você me obedece porque Deus quis. Né? A pessoa ela se sente mais confortável indo lá e apertando os botões. Mesmo que o rei, antigamente, só cobrasse 20% de imposto, né, que é para o quinto dos infernos, né, da monarquia portuguesa, do que o rei moderno, que cobra talvez 65% a 70%. Né? Talvez até mais, se fizer a conta ali bonitinha, mas eu não quero agir para destabilizar a sociedade, e eu acho que tem que ir lá e apertar o botão lá na máquina lá, tá, pessoal? Aí tem que fazer pipipi e apertar o botão verde, tá bom? E não pode filmar. Tu vai lá, tem que ir lá e apertar o botão, tá bom? E não pode questionar também, porque senão dá problema. Então tem que ir lá apertar e dizer que é muito bom. Então, pessoal, questão da causalidade mental, ela investiga se os estados mentais possuem poderes causais reais ou eles são epifenômenos inertes. São impressões ali que a gente vai ter. Ah, voltando aqui para o livre-arbítrio, né? Voltando aqui para o livre-arbítrio. Aqui tem dois livros que eu acho muito legal, tá? Vocês deveriam ler esses livros. Eu vou até aqui dar um pause para eu pegar aí para mostrar para vocês. Opa, 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 tô de volta. Eu dei um pause aí só para pegar ali, pra vocês mostrarem que, quer dizer, para eu mostrar que não é conversa fiada. Aqui, ó lá meu livrinho, tá? Sobre o livre-arbítrio do Santo Agostinho, tá? E esse livro aqui, essa edição da Editora Voz é muito boa, bem bacana. E aqui tem o Santo Agostinho ele defendendo o livre-arbítrio, né? Mas aqui é o que eu falei, ele argumenta aqui com teologia, é o que eu falei para vocês. Os argumentos que nós temos sobre o livre-arbítrio são todos teológicos, todos religiosos. Aí tem esse aqui sobre a liberdade da vontade, da editora da Unesp. Esse livro aqui é maravilhoso, vale a pena vocês terem. Tá? Resumindo, basicamente, Schopenhauer, ele até, assim, ele vai dizer o quê? Que você não é livre para desejar o que você quer. Você pode até achar que deseja, mas você não é livre. Então, no fim, você é escravo aqui no desejo ali da vontade. E por fim, você tem esse livro aqui que é muito bom também, que é Genealogia da Moral. O Nietzsche toca em vários pontos aqui da nossa aula da filosofia da mente, e o Nietzsche, na verdade, é o grande precursor da ideia de inconsciente. Apesar do Freud não ter citado ele, provavelmente Freud tirou de Nietzsche muitos conceitos psicanalíticos. Então, os dois livros eles trazem ali uma contraposição para você ver um que defende, tá? E um que é contra a ideia de livre-arbítrio. É, E esse conceito de vontade também, pessoal, pá, é uma coisa fantástica, né? O Schopenhauer, ele tem aquela ideia de vontade para a vida, que ele define como Wille zum Leben, né? Vontade para a vida. E o Nietzsche, ele tem um outro livro muito bom, que é o Wille zum Macht, é o Vontade de Poder, tá? O Vontade de Poder é outro livro bom aí para vocês lerem, hein? Temos muitos livros ali para vocês lerem.
E aqui acaba que eu não consigo trazer tudo, mas tem outro livro do Nietzsche que ele toca aqui em vários pontos da nossa discussão, que é o Crepúsculo dos Ídolos, tá? Que eu tenho aqui também, mas eu não vou aqui procurar, vai demorar muito. É o Crepúsculo dos Ídolos, realmente ele quebrando ali muito dessas ideias que até hoje ali estão na ciência, ou seja, o Nietzsche ele quebrou, mas não quebrou direito. Bom, então, pessoal, vamos mudar de assunto totalmente, que agora ele vai discutir a IA, tá? Porque a filosofia da mente ela está realmente hoje sendo usada para a gente discutir sobre as máquinas conscientes. É possível uma máquina ser consciente? Porque, ora, se eu estou dizendo que se a gente acha que não existe alma, né, por exemplo, vamos imaginar que não existe uma alma. Então, eu estou mais perto de achar que uma máquina pode ser consciente, porque quando a pessoa entende que a alma e a consciência elas são interligadas, então a máquina não vai ter alma, né? Não vai ter um Deus máquina. Agora, quando se entende que a inteligência, ou melhor, que a consciência não depende de alma, porque nós somos, entendendo que nós somos conscientes, então talvez uma máquina possa ser ali consciente. Assim como os animais são conscientes no fim das contas, né? Eles têm consciência ou não têm das ações? Veja bem, consciência da ação não quer dizer não quer dizer livre-arbítrio, quer dizer que ele entende, né? Que ele tem algum grau de percepção de integração do que está. Bom, bom, vamos seguir aqui adiante. A gente vai falar mais de inteligência artificial e também de alguns problemas que envolvem a relação cérebro-máquina. Bom, a gente também tem a questão da representação mental, a nossa mente, a gente não enxerga a realidade, a gente tem percepções que criam uma realidade na nossa mente, a gente está vendo a realidade está na nossa mente, não a realidade que está aí fora. Tem a questão dos limites da cognição, onde termina a mente? A mente termina no cérebro, no corpo inteiro ou então no ambiente? Porque assim, pode ser que tudo que eu consiga ter acesso como consciência, existe também uma consciência, que é o panpsiquismo. Rafael, mas quem que é doido de acreditar no panpsiquismo, né? Você fala, isso é ideia de maluco, né? Não faz nenhum sentido. Como assim panpsiquismo? Olha, físicos famosos como Schrödinger, por exemplo, né, aquela teoria do gato, né, o gato meio vive meio morto, o físico quântico, ele acredita em coisas ali que são panpsiquismo praticamente, tá bom? É muito ligado ali à religião hindu, ao hinduísmo. O hinduísmo é panpsiquismo puro. Então, assim, você vê que nada aqui em filosofia da mente é tão estranho. Aí vamos para outras coisas, né? Problema é a relação linguagem e pensamento. Questiona se pensamento depende de linguagem ou pode ter pensamento não linguístico. Isso aqui é um debate monstruoso, porque, por exemplo, tenta formular um pensamento sem linguagem. Tenta você pensar alguma coisa sem falar na tua cabeça. Você não consegue. É muito difícil eu pensar. Quando eu penso em fazer uma determinada coisa, eu penso linguisticamente como fazer aquilo. Isso que eu falei no começo da aula. Sujeito, verbo e objeto. A gente pensa assim o tempo todo. Quando você pensa, eu vou mexer a minha mão, viu bem? Eu vou mexer a minha mão, é uma linguagem. Existe um pensamento não linguístico? Os psicanalistas dizem que sim, que é o que o Bion fala de pensamento beta, né? Então, pessoal, vocês veem que aqui é coisa complicada, né? O Lacan mesmo, né, ele desenvolve todas as teorias dele com base na linguística. Então, se não tem pensamento sem linguagem, então o que acontece com o animal não linguístico? O animal não linguístico tem pensamento? Mas tem muito estudo legal com o polvo, né? O Kendall. Estudos interessantes com o polvo. Será que o polvo pensa ou não? E bebê pré-linguístico, eles têm uma vida mental genuína antes de adquirir linguagem? E como que ele lembraria disso se não tem uma linguagem? Você pode ver que a própria memória também é um padrão linguístico, né?
Bom, então essas teorias, essas teorias filosóficas vão influenciar como os neurocientistas vão conceituar e investigar os fenômenos mentais empiricamente. Confusão conceitual sobre consciência ou intencionalidade pode prejudicar o design e o planejamento, assim como a interpretação de dados. E a psicopatologia ele depende da clareza conceitual sobre normalidade, patologia, aquela fronteira entre normal e patológica, e questões ali fundamentalmente filosóficas. Vamos falar da IA, tá? Porque a IA realmente ela é algo que abre ali um precedente muito interessante em filosofia da mente. Bom, a questão é que, será que as máquinas elas podem desenvolver consciência, elas podem pensar, elas fazem atividades humanas? Será que isso é um pensamento? Então vamos primeiro falar sobre o teste de Turing, de 1950. O Turing ele é o pai ali da computação, tem até um filme que é bem interessante, vale a pena você assistir, que é aquela máquina Enigma, que ele consegue, eu não sei quantos dias, mas a máquina dele reduziu a Segunda Guerra Mundial em dias. Olha o poder desse homem, né? Um cara realmente ali fantástico. Bom, então o que que ele propõe? Ele propõe que um avaliador humano conversa por texto com um humano e uma máquina. E ele não sabe qual é qual. Então, essa é a noção de ser aprovado no teste de Turing, e isso aí já faria com que houvesse ali a atribuição de uma inteligência genuína. O que ocorre é que a gente já chegou nesse ponto, né? Então, a gente já conseguimos vencer o teste de Turing, porque, pelo menos na minha avaliação, hoje a gente já consegue, com pelo menos uma boa parte de nós, ser enganado ali pelas máquinas. Tá? Então, o teste de Turing parece estar cada dia mais ultrapassado. A gente tem um outro experimento mental, que é o quarto chinês do Searle. Bom, esse teste ele visa demonstrar que não é porque uma máquina responde que ela é inteligente, que ela entende a linguagem. Por exemplo, imagina você trancado em uma sala. Você não fala chinês. Você recebe um manual com regras tipo: se receber o símbolo X, responda com o símbolo Y. É uma espécie de hack, de trapaça. Pessoas do lado de fora da sala, eles fazem perguntas em chinês. Você olha o manual e envia as respostas corretas em chinês. Você não sabe o que está fazendo. Você apenas está seguindo regras mecânicas. Ou seja, isso não significa uma consciência real do idioma chinês e nem que você fala chinês. Talvez as máquinas elas não falem idiomas, elas só façam esse espécie de truque, tá? Porque assim, o teste de Turing ele já está assim, tá muito próximo de ser superado, no mínimo muito próximo de ser superado. A maioria de nós já é enganado pelas máquinas, tá? Então a gente precisa já começar a pensar em outras formas, né, de perceber essa inteligência. E o Turing, eu acho que ele não imaginava que só em 70 anos, né, já ter se desenvolvido tanto. Mas enfim, especulação. A filosofia da mente, então, ela contribui para uma IA explicável, analisar conceitos como compreensão, interpretação e atribuição de significado. E desenvolver um IA que explique raciocínio vai requerer clareza sobre a natureza da progressão genuína versus uma simulação ali comportamental. A grande questão é sobre debate debate sobre inteligência versus consciência. A gente acreditou por um tempo, uma boa parte da comunidade científica, que a inteligência era relacionada com a consciência. Hoje a gente vê máquinas que são sem dúvidas inteligentes, e não quer dizer que elas sejam conscientes, elas não parecem ser conscientes. Então começa aqui a questão do debate. Será que a inteligência e a consciência possuem relação? Então, se uma máquina se tornar super inteligente, será que vai chegar num ponto que ela vai se tornar consciente? É o que muita gente acredita. Elon Musk acha, por exemplo, que a máquina pode ser consciente. Você pode até escrever no Google aí, ameaça da IA. Apareceu um monte de texto. Exterminador do Futuro, já assistiu aquele filme? Do Schwarzenegger? Então, aquele filme ali, as máquinas ficaram tão inteligentes que elas tomaram a consciência sobre a humanidade.
Bom, vamos lá, que já passou de 1 hora essa aula, tá longa essa aula nossa. Pessoal, então a integração entre a descoberta neurocientífica, a teoria filosófica, ela vai continuar bem desafiadora, então a gente vai ter que ter ali tradução entre vocabulários, ali, níveis explicativos, realmente vai ter que desenvolver muito a filosofia da mente, que sem dúvida a filosofia da mente vai ser a grande vanguarda da filosofia. A gente já passou pela era da metafísica, a era da filosofia da ciência, a epistemologia, e agora a gente está na era da filosofia da mente, porque a mente é a nossa grande fronteira, né, pessoal? A gente entende mais o universo do que o funcionamento da nossa mente. A gente tem teorias, cálculos matemáticos que explicam os buracos negros, mas não tem nada que explique um pensamento. Correlação neuroimagem-experiência não resolve automaticamente questões conceituais sobre a natureza dessa relação identificada. Você tem exames muito bonitos que mostram ali com marcação, por exemplo, glicose, né? Só que isso não quer dizer ali muita coisa, tá? Isso não quer dizer que aquilo ali é de fato um pensamento. Parece só, você só consegue só medir energia. A outra coisa interessante, a interface cérebro-computador, neurotecnologia, elas é, interface cérebro-máquina. É a interface cérebro-mente, a que vai conectar o cérebro e a mente com a máquina. Então, como que vai funcionar isso? Já entra com o que é uma privacidade mental, porque a máquina vai ter acesso àquela informação, a questão da autonomia cognitiva, se uma pessoa que pensa fundido com uma máquina, se ela é uma pessoa, se ela é uma máquina, ou se ela é uma terceira coisa. Então, a filosofia da mente vai arrumar a todo vapor. Bom, então para a gente concluir nossa aula, para terminar, a filosofia da mente é essencial para a gente compreender a natureza humana, o lugar da mente no universo, problemas que resistem há milênios, nada é mais misterioso do que isso. Eu, que sou um entusiasta da filosofia da mente, eu vejo, por exemplo, muito da teologia como filosofia da mente, muito daquelas questões pré-socráticas como filosofia da mente. Então, eu acho que a filosofia da mente sempre permeou, e na verdade, os termos só foram ali disfarçados ao longo do tempo. Mas parece que a gente está preso na filosofia da mente há milhares de anos. E a ciência e a filosofia precisam trabalhar juntas, porque, pessoal, na verdade, a ciência é uma filosofia. Se você tira o fundamento filosófico, a coisa murcha. Aí vamos lá, identidade, responsabilidade, consciência, livre-arbítrio, eles afetam como vivemos em sociedade. E o estudo filosófico ele vai desenvolver a habilidade crítica que é valiosa para você, como análise conceitual, raciocínio rigoroso, avaliação de argumento, saber ir além, questionar o que está além ali do que é dito, conseguir ler as entrelinhas do discurso dos nossos pacientes do dia a dia. Isso é muito útil além ali da academia. Reconhecer a complexidade, ele evita a simplificação reducionista. A minha grande crítica é essa. Hoje a gente vive uma psiquiatria extremamente reducionista. O DSM ele veio como um avanço, mas as pessoas não souberam usar. Elas, ao invés de usarem o DSM como base, não, perdão, como guia, eles estão usando como fundamento. Então, se a pessoa não fala a palavra que está no DSM, eles já querem riscar, já não querem mais colocar ali. Então, a gente tem que tentar entender a mensagem por trás do DSM como norteador e o que o paciente fala ali para a gente. Eu preciso que o aluno desenvolva uma postura crítica, reconheça que em filosofia a autoridade ela vem da qualidade do argumento, não do status. Isso é uma coisa muito interessante, porque hoje a ciência é um status, é quem disse, de onde que veio. Academia Americana de Psiquiatria. Cara, eu nunca nem vi essa academia, pra falar a verdade. A gente nem sabe o que acontece ali. Tá? Então, assim, a questão aqui é a qualidade do que falam e não quem fala, onde fala e como fala. E as próximas aulas a gente vai aprofundar aqui o que está sendo discutido nessa primeira aula. Uma aula cansativa, eu também estou exausto, está todo mundo cansado, mas vamos para frente. Eu acho que aqui a gente explodiu a mente de muita gente. E tomara que você não seja o cérebro de Boltzmann, né?
porque senão já já vai acabar tudo e tudo isso foi só uma experiência ali psíquica tua, tá? Vamos ver, talvez amanhã se a gente estiver aqui, né, depois que você acordar, é porque você é você mesmo. Bom, pessoal, qualquer coisa pode deixar dúvida aqui na nossa plataforma e vamos que vamos. Um grande abraço.